Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje eu vim fazer uma pergunta para você, só que eu quero que você me responda só no finalzinho do vídeo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar agora, você vai mudar. Você vai falar que não. E aí, você quer ver a pergunta? Você já negou a Jesus Cristo na sua vida? Ah, e não falei para você que você vai falar que não? Mas não é não, é sim. Você já fez isso, eu também já fiz isso. E hoje eu vim mostrar para você como nós negamos a Jesus Cristo. E por isso que eu vim fazer esse vídeo, para nós tomarmos cuidado, para que isso nunca mais aconteça na nossa vida. Sabe, quando nós falamos em negar a Jesus Cristo, em quem nós pensamos? Em Pedro, né? Pedro, ele foi uma pessoa que lá na Bíblia declarou mesmo, não conhece Jesus Cristo, ainda falou 3 vezes. E a Bíblia fala que na terceira vez o galo cantou como Jesus havia dito. Só que acontece que Pedro, ele não somente cometeu o pecado de negar Jesus Cristo, porque a própria Bíblia fala que quando nós negamos a Jesus Cristo, ele nos nega. Então nós somos cometendo pecado com isso. Quer ver onde está escrito isso? Lá em Mateus 10:33, Jesus diz assim, ó, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Corremos o risco de quando negamos a Cristo, quando nós o negarmos, nós aconteceu o que conosco? Sermos negados por Deus também. Olha só que coisa terrível. Aí, Pedro, ele não somente cometeu um pecado quando ele negou Jesus Cristo. Ele cometeu, sabe quantos pecados? O primeiro foi negar, né? Mas ele cometeu mais 3 pecados. Sabe qual foi? Primeiro, ele mentiu. Ele disse que não conhecia Jesus, sendo que ele conhecia, ele convivia com ele. O segundo, sabe o que foi que ele fez? Ele jurou. Ele jurou, a Bíblia fala que nós não devemos jurar. Olha só onde está escrito isso. Lá em Mateus 5,34, a Bíblia fala que nós não devemos jurar. E qual foi o outro pecado? Ele praguejou. Olha só que coisa terrível. Isso está escrito lá em Mateus 26, verso 74. Ele começou, a Bíblia fala que ele começou a praguejar. E a Bíblia deixa bem claro, em Efésios 4:29, diz assim, não deve sair nenhuma palavra torpe de nossas bocas. Você vê quantos pecados Pedro cometeu? Você já tinha pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso, até quando eu comecei a estudar sobre essa história. Olha que coisa séria. E eu continuo te perguntando, você já negou Jesus Cristo? Nós vamos começar a mudar de opinião, não é verdade? Continuando aqui, olha só o que o livro Evangelismo fala na página 632, que está dizendo com relação a negar a Jesus Cristo. Caso revelem um espírito áspero, olha só, crítico, estão o quê? Negando a Jesus Cristo. Você é uma pessoa áspera? Você é uma pessoa que vive criticando os outros? Vive falando que os outros é ruim? Vive reclamando de tudo, criticando as pessoas, falando que a pessoa não presta, que fulano é isso, que fulano é aquilo? Você está negando a Jesus Cristo, né? Ainda continua assim, ó. Se não são bondosos, brandos de coração, longânimos, não são semelhantes a Jesus Cristo. Enganam-se a sua própria alma. E ainda continua, ó, um espírito contrário ao amor, à humildade, à mansidão e à benignidade de Cristo, nega-o. Olha que coisa terrível, está negando e se desqualifica, irmãos, para a profissão de fé. Vou perguntar novamente, você já negou a Jesus Cristo? As coisas estão mudando, né? Continuando, e outra coisa também, lá no livro Desejado de Todas as Nações, na página 500, olha só o que está dizendo. Disfarçar é negar. Estamos disfarçando a nossa fé? Olha só o que está dizendo. O discípulo de Cristo, que em nossos dias aqui, ó, disfarça a sua fé por temor de sofrimento. Olha que coisa terrível. Você sabe o que me vem à mente? Vou dar um exemplo aqui. Você conhece a verdade. A verdade da Bíblia mesmo que deve ser vivida. Sobre vestuário, sobre alimentação, sobre entretenimento, sobre várias coisas. E você começa a descobrir que você precisa mudar. Mas só que quando você muda, os irmãos do lado começam a criticar, começam a apontar o dedo para você, começam a te deixar de escanteio. E aí, para você não sofrer isso daí, você começa a fazer o quê? Disfarçar a sua fé.
Não, eu tenho que ser só na minha casa, na igreja não. Né? Na rua eu não posso ser assim não. Na minha casa eu vou ter que ser santinha. Mas para os outros lá na igreja, as pessoas vão ver, vai me começar a deixar de escanteio. E aí você disfarça a sua fé. Viva seu cristianismo lá na sua casa. Eu já ouvi pessoas falando isso. Quer ser cristão, irmão? Seguir a Jesus, conforme está na Bíblia, ou conforme está no Espírito de Profecia, como você acredita, né, que é verdade? Faça na tua casa, irmão. Não prega na igreja, não. Não fala na igreja, não, que você vai espantar o povo. Você vai espantar os irmãos, aqueles novos convertidos. Não pode ouvir esse tipo de coisa, não. Por medo de sofrimento, irmão, estamos negando a Jesus Cristo, sabia? E continuando aqui, ainda fala assim, olha. Com medo, sabe de quê? De ignomínia. O que é isso? De medo de ser passar por degradação, por humilhação, né? Por palavras de desonra que envergonha. Foi isso que eu acabei de falar aqui agora há pouco. Com medo de sofrer, com medo de ser perseguido, com medo de falarem mal, a pessoa ela disfarça a sua fé. Isso também é o quê? Negar a Jesus Cristo. E ainda continua assim, olha. Nega, olha só, nega a seu Senhor tão realmente como faz Pedro na sala de julgamento. Misericórdia, irmãos. Vamos ser cristãos de verdade. Se nós conhecemos a palavra de Deus no Espírito de Profecia, que nós precisamos mudar, que precisamos trocar esses nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, que precisamos tomar cuidado dos cinco sentidos nossos, que são as avenidas da nossa alma, vamos negar a Jesus Cristo escondendo por causa que nós não queremos sofrer? Misericórdia, irmãos. Não vamos fazer isso, não. Sabe por quê? Olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só o que Deus fala aqui. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Lá em Mateus 10, 32 diz assim, ó. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, irmãos. Vamos confessar Jesus. Vamos viver a vida de Jesus. Vamos deixar que a palavra de Deus nos transforme e não vamos nos envergonhar de falar que Deus está mudando a nossa vida e vamos mostrar através da nossa atitude, das nossas vestimentas, vamos mostrar através da nossa alimentação, do nosso entretenimento, seja em qual área for da nossa vida. Não neguemos a Jesus, disfarçando, irmãos, disfarçando para que as pessoas não vejam a mudança que Cristo fez em nossas vidas. Foi o que Pedro fez, irmão. Quando ele negou a Jesus, quando os discípulos, quando as pessoas ali, todo mundo conhecia quem eram os discípulos de Jesus, mas quando as pessoas começaram a falar assim, olha lá, ó, ele parece, olha lá, até o seu falar é igual, a sua roupa. E o que ele falou? Não, com medo, irmãos, medo de passar ridículo. Não venhamos a fazer isso. Mas que possamos sim confessar a Jesus diante dos homens e diante do mundo, para que as pessoas possam verdadeiramente ver Cristo em nossas vidas, ver a transformação que Jesus fez. É Cristo agindo em nós e nós moldando o nosso caráter de acordo com a vontade dele. Esse é meu desejo e a minha oração. Que possamos seguir as pegadas do Mestre e mostrar para as pessoas que Jesus fez na nossa vida e não negá-lo. Esse é meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.